Amém? Abra sua Bíblia aí em João, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Você que está em casa também aí, você pode abrir a sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 14. Lembrando que eu uso uma Bíblia em TLH, viu? Nova tradução na linguagem de hoje. E eu pretendo usar mais tempo essa Bíblia. Eu tenho uma NVI, eu tenho uma Almeida, eu tenho uma King James. E eu tenho uma tradução do Novo Mundo, da TJ, também tenho. Mas eu uso nesta igreja a nova tradução na linguagem de hoje. É mais fácil falar o português popular. O português popular é muito mais fácil de entendimento. Aleluia, né? João 14, verso 1. A gente vai ler até o 11. Deus seja louvado. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu mais uma vez, Senhor, falo contigo. Mais uma vez, Senhor, eu medito na tua palavra e peço ao Senhor que o Senhor me ajude. Me ajude não só a pregar neste lugar, mas que eu possa ouvir a tua palavra, Pai. Que eu possa ser edificado através dela, que eu possa dar frutos através dela, que eu possa diminuir neste lugar e o Senhor crescer, aparecer no coração de todos. Que o pastor jamais seja um ídolo neste lugar, que o pastor jamais ache o lugar do Senhor aqui, porque eu dependo de Ti, Senhor, e o Senhor deste lugar é o Senhor e não eu. Por isso, Deus, que eu erre sempre, para que eu possa ver que eu não sou perfeito e Tu és perfeito, Pai. Então, Deus, me ajuda na Tua misericórdia, na Tua bondade, para que eu possa conduzir o Teu povo até onde o Senhor está, em nome do Senhor Jesus. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim: Jesus disse: não fique aflitos, creia em Deus e creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que você me conhece, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai. Assim não precisaremos de nada mais, de mais nada. Jesus respondeu: faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e vocês ainda não me conhecem? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se você não crê por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Amém? Louvado seja Deus. Mas eu queria trazer para vocês hoje algo muito importante. Mas antes disso eu queria trazer para você a memória do que acontece muito no Nordeste. Aqui no Nordeste houve um tempo, né? Hoje eu não sei se vai voltar a acontecer. Mas houve um tempo que os pais de família, por causa da seca, da fome, eles mudavam de lugar, eles migravam para o sul. Eles iam na frente
para trabalhar em São Paulo, no Rio, em Minas, e deixavam a mulher e os filhos pequenos na promessa de ir lá, arranjar um emprego, se estabelecer, arrumar a vida, a morada para eles e depois voltar para a sua terra e levar os filhos de volta para lá, para onde ele está. Então, o problema não era a migração, o problema era a despedida. O problema era quando ele tinha que sair de casa. Imagine o pai de família sentando com sua família e dizendo: olha, eu vou passar um tempo fora, eu vou embora, vou arranjar um lugar para a gente ficar e papai volta para levar vocês. Imagine os filhos dizendo: meu pai não vá, nós não queremos ficar só. Imagine eles dizendo: pai, não abandone a gente, não deixe a gente aqui, o que é que nós vamos fazer sem o Senhor aqui? Imagine eles falando isso. Imagine eles aflitos, turbados, desesperados, com o coração apertado. Olha, a dor de ver o pai se despedindo, indo embora, e ele agora ficando sozinhos, na esperança de o pai voltar para buscar eles. E olha que acontecia muita coisa. Muitos iam, arranjavam outras famílias e não voltavam mais. Então os meninos já estavam vendo essas coisas, as promessas, se desesperavam, entravam em desespero. Imagine, e era isso que os discípulos de Jesus estavam sentindo. Quando Jesus, ele chamou os discípulos e começou a anunciar que ele estava prestes a ir embora e deixar eles aqui, o coração de Pedro e dos demais turbaram, se desesperaram, entristeceram, porque eles estavam vendo Jesus ir embora, Jesus anunciando: olha, eu vou para o Pai, não fique triste, não turbe o coração de vocês, eu vou preparar uma morada, e eu vou voltar para buscar vocês. Então os discípulos, eles se desesperaram, e você vai ver os discípulos questionando, indagando, ou seja, quase pedindo para Jesus não ir. E Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, eu vou preparar um lugar. Eu vou preparar um lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, lá há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar, porque se fosse assim eu não tinha dito a vocês. Eu já tinha falado, olha, que eu ia embora, eu já tinha avisado antes, eu já tinha falado para vocês, e eu estou dizendo agora que está chegando a hora de eu ir, mas eu vou voltar. Mas eu vou voltar. Agora imagine o pai antes da viagem, instruindo a família. Imagine, olha, as perguntas, os questionamentos. Imagine a questão em cima dele. Imagine, os discípulos estavam dessa maneira, questionando, perguntando, indagando. Como é que vai ser? E agora? Como é que nós vamos ficar? E agora, sem o Senhor, o que a gente vai fazer? Nós vamos ficar sozinhos aqui, perdidos. Nós estamos perdidos. No coração deles havia uma tristeza, porque Jesus acabara de anunciar que ele não iria ficar com eles para sempre. No coração deles havia uma tristeza, porque eles Jesus acabava de anunciar que ele não ficaria ali. Então Jesus disse para eles: olha, Jesus diz para eles: não fiquem aflitos, não fiquem aflitos, creia em Deus e creia também em mim. Ou seja, olha, eu falo a verdade, vocês não creem em Deus, então acredite, vai ficar tudo bem. Acredite em mim, eu estou dizendo para vocês que eu vou voltar, eu vou voltar. Não se preocupa não, eu estou falando a verdade. Eu não vou abandonar vocês, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou voltar para buscar vocês. Jesus dizendo. E ele diz assim: creiam em mim, versículo 1. Olha, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos. Ou seja, para onde eu vou, tem morada para todo mundo. Para onde eu vou vai ter lugar para todo mundo. Ninguém vai ficar à toa. Mas espera, vocês não podem ir comigo agora. Vocês têm aí que ficar aqui e terminar o meu trabalho. É meu tempo de ir, mas o tempo de vocês ainda não chegou. Jesus está dizendo: olha, eu tenho que ir agora. Eu tenho que partir. Deixa eu partir.
E eles estavam tão apegados a Jesus, e eles estavam tão desesperados, porque eles passaram 3 anos com Jesus, e eles ainda não entenderam quem era Jesus de verdade. Eles passaram 3 anos com Jesus e ainda não conheciam Jesus. 3 anos e 6 meses estavam se completando, e eles viram Jesus fazer muitas coisas, e eles ainda não conheciam a natureza do Pai. Por isso eles pediram: mostra-nos o Pai, Senhor. Mostra-nos o Pai. Jesus, olha, vocês estão vendo o Pai aqui há tanto tempo e vocês ainda não me conhecem, não conhecem o Pai. Ou seja, eles ainda não tinham identidade ainda. Eles não conseguiram ver quem estava com eles. Eles ainda não conseguiam acreditar na promessa de Jesus. Quem era Jesus de verdade e para que Jesus veio? Porque eles olhavam Jesus ainda como um ser terreno. E aí Jesus diz assim, ó, Jesus vai e fala para eles. Jesus chega no versículo 5 e diz assim para Tomé. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo: olha, só eu posso levar você. Daí, menino, eu venho a vida. Então, é o que nós às vezes nós pensamos, às vezes nós olhamos, às vezes nós imaginamos. Pode deixar, Marlene. Às vezes nós nos imaginamos só, nos pensamos só, nós olhamos assim, dizemos assim: olha, Deus, o Senhor vai nos abandonar, vamos ficar como? Mas é por um tempo, é necessário, há uma necessidade. E quando Jesus fala para Tomé, e Jesus termina, ele vai dizer no versículo 7, agora vocês me conhecem, agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto. Aí Jesus está dizendo: olha, eu sou o Pai. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisaremos de nada. Ou seja, se o Senhor mostrar Deus para a gente não vai precisar mais de nada, nem do Senhor. Aí Jesus: ô Filipe, você não entende nada, né, meu filho? Você está com tanto tempo com o Pai e você não percebeu? Você está tanto tempo aqui e você ainda não viu quem é o Pai? Eu e o Pai somos um só. Ele está dizendo para Filipe: eu e o Pai somos um só. Ele está ali indagando, ele está ali falando, ele está ali, olha, construindo algo sobrenatural na vida de Filipe. Em Hebreus capítulo 10, verso 20, vai dizer que Jesus é um novo e vivo caminho. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Lá em Hebreus está dizendo a mesma coisa. Em Hebreus ele está dizendo: olha, eu sou o único jeito de você chegar até Deus. E eu e Deus somos um só. Você já está diante de Deus, meu filho. Pega a visão. E ele também vai dizer, a gente vai ouvir falar também lá em Efésios capítulo 2, verso 18. Olha o que ele diz: e é por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir pelo poder de quem? De um só Espírito, até a presença do Pai. Um só o quê? Espírito. Ou seja, Deus é triuno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Quem vê Jesus, vê também o quê? Vê também o Pai. Quem conhece Jesus, conhece também o quê? O Pai. Quem está com Jesus também está com quem? Com o Pai. Eles não tinham aprendido. Aí você vai ver Jesus falar assim: olha, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Ou seja, só eu posso levar você ao Pai. E eles estavam tão aflitos que as perguntas e pedidos eram sem nexo. Eles estavam falando coisa com coisa, sem entender nada, perdidos. Eles estavam fazendo perguntas, olha, sem sentido. Estavam ali fazendo perguntas totalmente sem sentido. E você vai ler comigo o versículo 9 de 14. Jesus respondeu: faz tanto tempo que eu estou com você, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim também vê quem? O Pai.
Porque é que você diz, mostre-nos o Pai. Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o trabalho. Ou seja, tudo que Jesus fez, do dia que começou o seu ministério, tudo que Jesus fez na vida deles e na vida das pessoas, foi através do poder de Deus. Jesus não fazia nada por si só. Deus era quem fazia por Jesus. Então Jesus está dizendo: olha, eu não faço nada em meu nome. Tudo que eu estou fazendo aqui é por Deus, é para Deus. É Ele que tem realizado, é Ele que tem feito, é Ele que tem criado. E aí a gente vai entender lá em João 11, 38, 43, não precisa se abrir não. Olha o que é que acontece. Jesus fala uma coisa interessante. Jesus está lá em Betânia, e aí Jesus faz uma coisa que ser humano nenhum pode fazer. Jesus cura Lázaro da morte. Lázaro morre e Jesus ressuscita Lázaro. E eles viram isso. Eles observaram que Jesus ressuscitou Lázaro. Ele viu Jesus fazer milagres extraordinários. E um dos maiores milagres que Jesus fez foi pegar um homem que cheirava mal há 4 dias de morto e tirar da tumba cheiroso, limpinho, vivo, respirando, e devolver para a família. E eles ainda não conheciam quem estava com ele. Nem Nicodemos, que diz assim: ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Nem Nicodemos. E os discípulos estavam tão sem nexo, tão atordoados, que não conseguiam enxergar a grandeza de Deus diante dele. Não conseguiam enxergar que um Deus poderoso estava diante dele, prometendo que vinha buscar. Ou seja, eles não conseguiam ver que o Pai poderoso estava diante deles, que disse: eu vou preparar uma morada e vou voltar para buscar vocês. Porque vocês são cidadãos do reino dos céus e não daqui. Eu vou levar vocês para morar comigo. Há uma promessa. E nós precisamos crer. Os discípulos não estavam crendo até agora. E aí Jesus continua dizendo, Jesus continua no versículo 11: olha, creia no que eu lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Olha, se você não crê por causa das minhas palavras, creia pelo menos nas coisas que eu faço. Ou seja, se você não crê no que eu estou dizendo, que eu vou voltar para buscar vocês, então creia no que eu já fiz por vocês. Creia no que eu já fiz na vida de vocês. Creia nos milagres que eu já fiz com vocês. Creia que você chegou aqui arrebentado, destruído, acabado, e eu transformei a sua vida. Creia nas coisas que você já viu. Se você não consegue acreditar que eu vou para o Pai e vou preparar um lugar para você, para buscar você, pelo menos então creia pelo que eu já fiz. Creia pelo que eu já fiz, não pelo que eu vou fazer. Existem 2 meios de você crer. A fé, ela vem pelo ouvir e vem também pelo quê? Pelo ver os milagres, pelas provas. Você vê os milagres na vida das pessoas e você adquire fé. E também vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele está dizendo: se você não consegue crer pelas minhas palavras, creia pelo que você está vendo eu fazer na vida das pessoas. Creia pela cura, pela libertação, pelo que eu ressuscitei Lázaro. Creia nos milagres que vocês viram durante 3 anos e 6 meses. Creia no que eu já fiz. Creia nos milagres que eu já fiz. Creia no que você ouve das pessoas falarem. Creia, porque já que você não acredita no que eu estou dizendo, Jesus está dizendo para eles. E aí Jesus continua. Quando Jesus fala isso, ele diz: afirma a vocês que isto é verdade, que quem crê em mim fará coisas maiores que as minhas. Ele está dizendo: olha, se você crê, enquanto você estiver aqui na terra, enquanto eu estiver lá, pode ter certeza de uma coisa: vocês vão fazer sinais maiores que o meu. Maiores que o meu. Jesus havia ressuscitado Lázaro. Jesus havia acalmado a tempestade. Jesus havia andado sobre as águas. Jesus havia curado ressuscitado o filho da viúva de Naim. Jesus havia curado a mulher com fluxo de sangue. Jesus havia feito tanta coisa. Jesus havia feito tanto milagre.
E eles ainda não acreditavam, porque eles estavam ali desesperados, pelo simples fato de Jesus dizer assim: eu vou embora. Eu vou embora e vou deixar vocês aí. Então, eles estavam ali preocupados com a ida de Jesus, preocupados com as coisas. Mas se cumpriu a promessa de Jesus. Ele disse: olha, eu vou para o Pai, eu vou buscar um lugar para vocês, eu vou preparar um lugar para vocês. E eles viram isso acontecer. Atos capítulo 1, abra comigo, Atos capítulo 1, aí na frente, depois um pouquinho de João. Atos capítulo 1, verso 9. Dito isto, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam mais vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens galileus, por que é que vocês estão aí olhando para o céu? Este Jesus que está com vocês, que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo jeito, do mesmo modo que vocês viram subir. Olha o que acontece. Eles viram Jesus o quê? Subir. E os anjos disseram para ele: vocês estão vendo esse Jesus está subindo? Ele voltará, ele cumprirá a sua promessa. Ou seja, ele vai voltar para buscar você. Não turbe o vosso coração, não fiquem desesperados. Vocês não vão estar sozinhos. Até ele vir, vocês não vão estar sozinhos. Ele vai buscar a igreja. Ele vai vir buscar. Mas a gente precisa crer. Enquanto nós cremos, nós nos alimentamos. Enquanto nós cremos, nós insistimos, lutamos. Olha, perseveramos. Continuamos a fazer a obra de Deus, a caminhar, esperando o noivo voltar para nos buscar. É isso que acontece quando nós acreditamos. É o simples fato de acreditar nas promessas de Jesus. Se ele disse que vai voltar, ele vai voltar. Se ele disse que vai buscar a gente, ele vai buscar a gente. Ele disse: eu vou para o Pai, porque lá na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar. Quando ele vai preparar um lugar, ele vai preparar um lugar para mim e para você, para nos levar para lá. Então, irmãos, é hora de preparar nossas malas. É hora da gente preparar nossas malas. É hora de a gente, olha, ficarmos prontos para a subida e para a vinda de Jesus. É hora de sair, olha, do mundo. É hora de sair do mundo e ficar em casa. É hora de se reunir como eles estavam. É hora de buscar a Deus. É hora de buscarmos de todo o coração. É hora de amar um ao outro, de obedecer a palavra de Deus, de sair das coisas erradas e nos preparar para a vinda de Jesus. Porque ele vai dizer assim, que o Espírito Santo, o Consolador, ele nos conduzirá, ele nos consolará, ele nos ensinará o caminho, ele nos dará forças para conseguir ficar de pé até a vinda de Jesus. É hora da gente fazer isso. Olha, muitos não conseguem esperar Jesus porque eles estão igual os discípulos naquele tempo. Estão vazios, não conhecem o Pai, estão perdidos. E quando Jesus fala no nosso coração que ele vai voltar, é necessário que nós cremos. É necessário a gente acreditar, porque se você deixar de acreditar, você vai turbar o seu coração. Você vai ficar com o coração triste, porque vai dizer: acabou-se a esperança. Era o que os discípulos estavam sentindo. A angústia da tristeza de estar sozinho, porque não acreditavam que Jesus iria voltar. Eles não acreditavam naquele momento que Jesus iria buscar eles novamente para voltar para casa. E nós precisamos crer que ele vai voltar, que ele vai estar na presença, que ele vai estar ali, que ele vai estar diante da gente nas nuvens para nos levar. Nós precisamos crer que ele vai fazer se cumprir o que disse. 2000 anos se passaram e muita gente vai se questionar: ah, mas até agora não voltou. Ele disse que voltaria, mas não disse a data. Ele disse que voltaria, mas ele não disse quando. Ele disse para a gente esperar.
Aquele pai de família disse: eu vou na frente preparar um lugar e voltarei para pregar vocês. Ou seja, quando estiver pronto, Deus está preparando o quê? A nossa morada. Deus está preparando o nosso lugar para estar. E nós precisamos, precisamos buscar a Deus enquanto podemos achar. Precisamos buscar a Deus enquanto podemos achar. É necessário que nós venhamos buscar o Senhor, estar na presença do Senhor, porque foi revelada aos discípulos a natureza de Jesus. Jesus é o próprio Deus. E quando Ele fala, Ele garante. Quando Ele diz, nós temos que acreditar. Quando Ele diz que vai buscar, é porque vai buscar. Se a gente não crê, a gente peca. Se a gente não crê, a gente não se prepara. Se a gente não acredita, a gente não fica pronto. Mas quando a gente crê que Ele irá buscar, então todos os dias estamos prontos. Todos os dias estamos preparados. Todos os dias nós acordamos de manhã dizendo: será que Jesus vem hoje? Deixa eu orar, deixa eu me santificar, deixa eu fazer minhas coisas certas, deixa eu não fazer besteira, porque Ele vai me buscar. Ele prometeu. O mesmo Jesus que os discípulos viu subir, Ele descerá. Como diz a canção: vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Mas nós somos o que de Jesus? A noiva apaixonada, esperando quem? Ele voltar. Então, nós dependemos disso. Dependemos da espera, da confiança, da certeza que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Ele irá voltar para buscar o seu povo que Ele deixou aqui. E Ele vai voltar para buscar todos aqueles que creem, todos aqueles que acreditam, todos aqueles que não turbam o coração, todos aqueles que não estão tristes, todos aqueles que estão na esperança da vinda dEle. Eu e você precisamos crer no nosso coração que o nosso Senhor prometeu de vir buscar a gente e vai levar a gente para o céu. Nós só precisamos estar preparados, não turbando o nosso coração, não ficando triste, não desanimando, não entrando em desespero, mas crendo que o nosso Senhor irá nos buscar. Nosso Senhor, mas para isso Ele enviou para a gente o Consolador, para nos dar força, para nos mostrar o quanto somos dependentes dEle, o quanto somos dependentes. E aí no versículo 18 de João, ele vai dizer assim, no versículo 8 de João: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Olha, os discípulos foram testemunhas que Jesus subiu e são testemunhas que Jesus irá voltar. Se está escrito aqui, então porque é verdade. Jesus disse: olha, eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar. Quem crê que Jesus vai preparar um lugar? Amém? Então é isso que precisamos. Precisamos crer. Continuar firme na promessa de quem? De Jesus. Tem uma música.